Tá chegando a hora, torcedor tricolor, é amanhã. Olímpia e Fluminense, Fluminense e Olímpia decidindo a vaga na semifinal. Já temos adversário, possível adversário para esse jogo definido. A gente vai falar um pouco sobre isso, além de informações importantes referentes a essa partida. Além disso, a gente vai falar sobre a Conmebol punindo o Fluminense devido a acontecimentos na partida contra o Argentino Júnior. E vamos falar de uma declaração polêmica de um jornalista do GE falando sobre a recusa do Fluminense em negociar destaque da sua equipe por um valor aí bem alto, um valor milionário. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque tem muita informação do Flu para trazer para você. Combinado? Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Aqui você encontra as principais notícias do Flu e o melhor ambiente para trocar ideias sobre a nossa paixão. Vamos começar com as informações para trazer nesse vídeo, meus amigos e minhas amigas, porque eu quero começar falando justamente da Conmebol. Fluminense punido pela Conmebol mais uma vez, Fluminense tomando multa devido a alguns acontecimentos contra o Argentino Júnior nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente já havia comentado aqui no canal que o Fluminense tinha sido denunciado, ia ser julgado, poderia sim ser multado por diversos incidentes que aconteceram na partida. E agora a Conmebol aplica essa multa de 35 mil dólares, cerca de 170 mil reais, ao Fluminense, e ela pune por 3 itens, tá? São 3 itens aqui citados como infrações que o Fluminense cometeu nessa partida contra os Argentinos Júnior. A primeira foi uma multa de 15 mil dólares por infringir o artigo 12.1, letra D, que fala sobre, abrindo aspas, garantir a ordem nos estádios e seus arredores, bem como a correta organização das partidas. Isso provavelmente tem a ver com os problemas que a torcida do Argentino Júnior teve com a polícia, né, com a questão de segurança dentro do estádio. Houve conflito lá dos torcedores do Argentino Júnior, relatos de tiro de arma de fogo lá na arquibancada por parte dos policiais. Foi uma confusão muito grande. O Argentino Júnior chegou a fazer uma publicação em seu Twitter, até meio que quis responsabilizar o Fluminense por conta disso, né? Embora a gente saiba que o Fluminense não é responsável pela polícia, a Conmebol entende que o clube é responsável pela organização, e por mais que o Fluminense não seja a polícia, o Fluminense não mande a polícia fazer isso ou aquilo, o Fluminense é punido por conta dessas atitudes aí da polícia no estádio da partida contra o Argentino Júnior. Além disso, foi mais uma multa aqui de 10 mil dólares por infringir o artigo 12.2, letra B, que fala sobre lançar objetos, né? O Fluminense havia sido denunciado por alguns objetos lançados no gramado e agora toma essa multa de 10 mil dólares por conta disso. E o terceiro item é uma multa também de 10 mil dólares por infringir o artigo 12.2, letra C, que diz sobre acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico, né? A gente sabe, enfim, é só você olhar para a torcida durante o jogo, que teve sinalizador sim, teve bomba no estádio, né? Poucas, mas teve bastante sinalizador na arquibancada do Fluminense. Portanto, o Fluminense tomando aí 10 mil dólares de multa por conta disso. Somando todas as multas, dá o valor de 35 mil dólares, cerca de 170 mil reais. É uma pena a Conmebol querendo impedir a festa, né? Principalmente o último item. Os dois primeiros realmente é errado, né? Não tem o que falar. A única questão que a gente pode debater aqui é porque o Fluminense não tem como, não tem ingerência sobre a polícia, sobre os guardas, o que eles vão fazer ou não, né? Mas o segundo item, de fato, né, lançar coisa no gramado não pode, enfim, ninguém acho que vai defender isso. Mas o terceiro item, né, que é dos sinalizadores, das bombas e tal, os objetos pirotécnicos, como eles chamam aqui, é uma pena, né, que a Conmebol puna isso, mas a gente já sabia, né? A gente sabia que isso iria acontecer e agora o Fluminense está tomando essa multa de 35 mil dólares, cerca de 170 mil reais. Além disso, a gente comentou nos últimos vídeos aqui, a Conmebol fez uma denúncia ao Fluminense por conta do gramado do Maracanã, que segundo eles estava em péssimo estado na partida contra o Olímpia. Falaram diversas coisas ali, ainda não tem uma definição se o Fluminense vai ser multado, tá? Ainda não tem essa informação. Isso é uma definição sobre o jogo contra o Argentino Júnior, e a Conmebol deixa claro que, em caso de reincidência, as punições devem ser agravadas, ou seja, a multa seria maior e pode acarretar até em outros tipos de punição. Teve o River Plate, por exemplo, pelos casos de racismo contra a torcida do Fluminense no jogo da fase de grupos, perdeu metade da capacidade de um setor do Monumental. Então esse é o tipo de punição que pode acabar acontecendo daqui para frente na Conmebol, caso o Fluminense reincida, né? O Fluminense, nesse último item, né, a torcida do Fluminense reincida nessas atitudes de sinalizadores, fogos de artifício, etc. e tal, nas partidas, pode acabar recebendo essa punição
da Comebol, tá certo? Vamos partir para a próxima informação desse vídeo. Só antes lembrar vocês de deixar o joinha nesse vídeo, tá? Deixa o like aí, isso dá uma moral absurda aqui pra gente, fortalece. Se você gosta aqui do nosso trabalho de trazer as principais notícias do Flu pra gente trocar aquela ideia, deixa um joinha que você já ajuda demais a gente por aqui, beleza? Eu quero falar agora sobre essa declaração do Rodrigo Capello, do GE, falando sobre a recusa do Fluminense de vender o André. Para quem não está por dentro, a gente fez alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Houve uma proposta de 30 milhões de euros pelo volante André, cerca de 160 milhões de reais. Sim, é bem verdade que esse valor conta valor fixo e bônus, a gente não tem informação detalhada de quanto seria fixo e quanto seria bônus, mas esse valor total chegaria a 160 milhões de reais, uma proposta financeiramente alta, é um valor que a gente não costuma ver no futebol brasileiro volantes sendo negociados, né? O Arthur do Grêmio em 2017 foi vendido por 30 milhões de euros, mas ele já era titular da seleção brasileira, o Grêmio já havia sido campeão da Libertadores naquele ano, e a cotação da época, né, o 30 milhões de euros na época, era diferente de hoje, né? Hoje o euro vale mais perante ao real, então em reais seria uma negociação maior pelo André. O Fluminense mesmo assim recusa essa proposta porque entende que o André é vital para as chances do clube de ser campeão da Libertadores esse ano e atingir seus demais objetivos. A gente sabe que o Fernando Diniz, na virada do ano, fez essa exigência para renovar o contrato, que era o Fluminense manter a espinha dorsal da equipe durante o ano para conseguir buscar esses títulos. Também sabe que o próprio André já falou sobre isso, né, de um acordo que os jogadores fizeram com a diretoria de não aceitarem propostas para sair antes do final do ano. Né? Ficariam a temporada 2023 no Fluminense para conseguir os títulos, principalmente o da Copa Libertadores. O Rodrigo Capello, do GE, que é um jornalista especialista em finanças, né, na parte financeira dos clubes, falou sobre isso. Ele definiu como uma irresponsabilidade do Fluminense não vender o André e falou mais alguns motivos pelos quais o Fluminense talvez não negociasse o atleta. Eu vou abrir aspas aqui para ele, tá? Este Fluminense recusou 160 milhões porque, primeiro, o Fernando Diniz foi contra. Ele conta com o jogador e precisa dele. E também por uma questão de futebol brasileiro, que temos que entender o lado do presidente. É que eles estão bem próximos de chegar ao título de Libertadores. Se bem no jogador que seja, e os torcedores, jornalistas e influenciadores entenderem que foi pela venda que perdeu esse título, é a integridade física do presidente que está em jogo. É uma decisão super difícil de ser tomada. Todo mundo da diretoria do Fluminense sabe que foi algo temerário e irresponsável. Mas, diante de como funciona o nosso futebol e dos riscos envolvidos, eles recusaram. Cara, tudo que ele está falando aqui é verdade, sim. Primeiro, que o Fernando Diniz foi contra, acabei de falar isso, né? O Fernando Diniz tinha feito já essa exigência, e a diretoria do Fluminense recusou no que ele chama de irresponsabilidade, porque está visando o título da Libertadores. Eu talvez discordasse da palavra irresponsabilidade, eu diria que é uma aposta de risco que o Fluminense faz. Claro, a gente sabe, gente, no mundo do futebol, como as coisas funcionam, que o André pode, por exemplo, ter uma lesão, Deus queira que não tenha, né? Bate na madeira aí, mas e aí essa negociação mela? A gente viu isso acontecer com o Pedro, né? Estava encaminhado para vender por 30 milhões, por sinal, para o Real Madrid, teve uma lesão e acabou não sendo mais vendido, não sendo mais negociado. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece no futebol. Mas o Fluminense tem que fazer uma escolha. Vai abrir mão de um jogador que é um pilar da equipe, estando ali tão próximo, né? Nas quartas de final da Copa Libertadores da América, tão próximo de conquistar esse título inédito. Pô, é difícil, né? Eu vi muita gente falando e é verdade. Quanto que vale o sonho de milhões de tricolores? É 160 milhões de reais o preço? Bom, eu acho que não, cara. Como um time de futebol tem como objetivo ganhar títulos, ser campeão, a questão financeira, claro, é importante, a gente não pode negligenciar, até porque sufoca o time. Se o time não tiver dinheiro para pagar, não vai ter dinheiro para investir em bons jogadores, etc e tal, isso tudo atrapalha. Mas, cara, a gente tem que botar na balança. O planejamento do Fluminense foi feito para ganhar a Libertadores em 2023 para disputar esses títulos. Vender o André agora é dar um tiro no próprio pé. É dar um tiro no próprio pé. A gente viu ano passado, quanto mesmo o Olímpia, né, na pré-Libertadores, a venda do Luiz Henrique, como foi. Você perdeu um jogador que, por mais que continuasse jogando aqui, a gente viu o jeito que ele jogou no segundo jogo, já não jogou tão bem, aí você pode dizer que não foi diretamente por conta da venda, enfim. Mas isso tudo influencia na opinião do torcedor, principalmente. Cara, a gente viu como é que foi desastroso. O Fluminense tem que ser campeão, tem que buscar esse título que é inédito. Então, manter o André, cara, é uma situação sim arriscada, é um risco do Fluminense, mas é um jogador de seleção brasileira, é um jogador cada vez mais valorizado no mercado. O Fluminense, no início do ano, recusou, na verdade, foi no meio do ano passado, né, recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Fulham por ele, agora recusando 30 do Liverpool. Quanto mais o André fica aqui, mais ele se destaca, mais ele se consolida, mais convocação para a seleção brasileira ele tem. Pode, no final do ano, né, em caso do Fluminense negociar o atleta, já estar com o título da Libertadores na bagagem, o que valoriza ainda mais o jogador. Então, é uma aposta que o Fluminense faz. Quem garante que no final do ano
não vai vir uma proposta melhor do que isso pelo André. A gente está falando de um jogador com mais convocações, com provavelmente atuações nas eliminatórias, foi convocado agora, quem sabe com o título da Libertadores no currículo, pode vir uma proposta até melhor pelo André. Eu entendo o que o Rodrigo Capello está falando, mas ele está falando da questão dos números frios, né? A gente, quando está falando de futebol, a gente também trabalha muito com a paixão do torcedor, e isso tem que ser posto em conta. Então, eu acho que a decisão do Mário Bittencourt, da diretoria do Fluminense, de não vender o André é corretíssima. É corretíssima. Até o final do ano não pode vender ele e não pode vender ninguém desse elenco do Fluminense, porque a gente tem que ser campeão. Aí no final do ano, se precisar vender, aí você pensa, senta, negocia, conversa. Mas agora não tem conversa, a gente tem que ser campeão da Libertadores. Estamos muito próximos disso, né? A gente está aí nas quartas de final, venceu o primeiro jogo contra o Olímpia por 2-0, tem amanhã essa partida decisiva, passando, a gente chega na semifinal entre os 4 melhores do continente, tá pertinho e já temos, tá? O adversário dessa possível semifinal definido. O Internacional jogou ontem à noite contra o Bolívar, ele havia ganhado lá em La Paz o primeiro jogo por 1-0, agora vence no Beira-Rio por 2-0, 2 gols no Ener Valencia, e será o adversário do Tricolor na possível semifinal da Copa Libertadores da América. E para chegar nessa semifinal, o Fluminense precisa quebrar alguns tabus, tá? Alguns tabus incômodos que o Fluminense tem vão precisar ser quebrados, se Deus quiser, serão na partida de amanhã. Porque o Fluminense há 15 anos não joga uma semifinal de Libertadores. A gente jogou uma vez, que foi em 2008, que a gente chegou na final, enfim, o resto eu não preciso nem dizer. Então tem 15 anos que o Fluminense não joga uma semifinal de Libertadores. Além disso, o Fluminense nunca passou de fase na Libertadores quando decidiu fora de casa. Todas as vezes que o Fluminense decidiu fora de casa, a gente foi eliminado. Em 2012, a gente era favorito sim contra o Boca Juniors, havia ganhado deles na fase de grupos em plena Bomboneira e fomos eliminados. Não, minto, 2012 a gente decidiu em casa, perdão, então esquece isso aqui. Mas a gente foi eliminado contra o Libertad, do próprio Paraguai, no próprio Defensores del Chaco, em 2011, decidindo fora de casa. A gente foi eliminado contra o Barcelona do Equador em 2021, decidindo fora de casa. Empatamos aqui, empatamos lá e fomos eliminados. E contra o próprio Olímpia na pré-Libertadores do ano passado e na Libertadores de 2013, ambas partidas decidindo fora de casa, a gente foi eliminado. Então o Fluminense precisa quebrar esse tabu, passar jogando fora de casa do Olímpia, vai fazer a primeira vez na história, e a semifinal contra o Inter a gente decide fora de casa também, tá? E isso é importante, tá? O retrospecto do Fluminense contra times paraguaios, em números também frios, né, sem analisar o contexto de cada partida, é muito bom. Na história, a gente jogou 27 vezes contra equipes desse país e venceu 16 vezes, só perdeu 6 jogos. Então é muito mais vitória do que derrota. Só que, contra o Olímpia, esse retrospecto é equilibrado. São 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O problema são quais foram essas 2 derrotas. O Fluminense perdeu para o Olímpia 2022, lá no Defensores del Chaco, por 2-0 e foi eliminado nos pênaltis. Em 2013, perdeu por 2-1, após ter empatado em 0-0 em São Januário, e também foi eliminado. Então, as 2 derrotas para o Olímpia acabam pesando muito mais do que as 2 vitórias do Fluminense. Mais uma coisa para a gente quebrar aí nessa partida de amanhã, né? Se Deus quiser, vamos quebrar. A gente vai conseguir, se Deus quiser, vencer o jogo lá dentro do Paraguai, mas se empatar, a gente também passa de fase e joga a semifinal. E para isso, o Nino, né, deu entrevista no hotel, o time do Fluminense já chegou lá no Paraguai, falou sobre algumas estratégias do Fluminense, né? 2 preocupações muito grandes da torcida tricolor são, primeiramente, bola aérea. A gente está falando isso aqui há um tempão, desde que o Olímpia passou do Flamengo e virou o nosso adversário. A gente está falando da questão da bola aérea do Olímpia, né, que é o grande ponto forte deles, e é um ponto que me preocupa no Fluminense. O Nino falou sobre isso, e além disso, a gente espera que não chegue a esse ponto mais sobre disputa de pênaltis. O Fluminense, segundo o Nino, está treinando sim pênaltis, tá? Eu vou trazer a declaração dele aqui, mas a gente lembra, né? No passado o Fluminense tinha a mesma vantagem de 2-0, 2-0 não, né? 2 gols de diferença, vencemos por 3-1 no Engenhão, e tinha o 2-0, tomou 2-0 lá no Paraguai, e nos pênaltis acabamos sendo eliminados para o Olímpia. E o Nino falou sobre isso, eu abro aspas aqui. Claro que a gente sabe que eles apostam muito nisso, nas bolas aéreas. Foi assim que na fase de grupos e na fase anterior também. Temos que estar preparados para as armas deles, e uma delas é a bola aérea. Claro, treinamos, agora falando sobre os pênaltis. Temos treinado, vamos treinar mais amanhã. Temos humildade, sabemos que vamos enfrentar um grande time, então temos que estar preparados para todas as situações. Então eu fico bastante feliz e contente com essa declaração do Nino, porque mostra que o Fluminense não está caindo num erro, porque a gente vê muitos times caindo e acabando sendo eliminados, mesmo quando são favoritos, que é a soberba. O Fluminense mesmo, né, assim, eu não vou dizer que o Fluminense foi soberbo, mas o Fluminense, nas 3 vezes que decidiu fora de casa, ele era favorito, ele era tido como favorito. Em 2011, a gente venceu o Libertad no Engenhão também por 3-1. A gente era favorito para a partida lá no Paraguai, a gente tomou 3-0 lá e foi eliminado.
Em 2013, contra o mesmo Olímpia, a gente empata em 0-0 em São Januário, mas a gente era favorito e abre o placar com o Rainer lá e toma virada. E é eliminado. E contra o Olímpia ano passado também, a gente meteu 3-1 aqui no Rio, foi com uma classificação, digamos que encaminhada, mas lá no Paraguai deu tudo errado, a gente tomou 2-0 nos pênaltis foi eliminado. Então é importante que o Fluminense tenha humildade, pé no chão, deixe a soberba de lado e ganhe o Olímpia dentro de campo para garantir a vaga na semifinal. O nosso sonho está muito perto de ser consolidado, de ser realizado. Né? O pessoal está falando muito daquela frase, né? O sonho que se sonha junto é a realidade. Então vamos juntos para tornar realidade essa glória eterna, porque 2023, se Deus quiser, vai ser o ano do Fluminense ser campeão da Copa Libertadores da América. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Deixa o convite para você, 7h30 da noite de hoje. Tem live aqui no canal, a gente comentando as últimas notícias do Flu e fazendo esquenta para a partida de amanhã contra o Olímpia, partida decisiva valendo vaga na semifinal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!